Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nesta segunda aula, em torno do tema da obsessão, da ação importuna, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro, nesta segunda aula, nós vamos agora conhecer outros detalhes, outras situações. Como reconhecer que alguém está obsidiado? Como é que nós podemos saber? Eu penso que comentei que o Dr. Nubor uma vez me indagou: como é que vocês sabem que a pessoa está sofrendo uma obsessão? E eu fui apanhada de surpresa. Eu não tinha meditado sobre isso, mas me ocorreu dizer: é porque a pessoa tem um facies. Realmente, a pessoa que está sob obsessão, ela apresenta no rosto certos sinais, certo modo, e que a gente que está habituado a trabalhar com o atendimento às pessoas que estão sofrendo obsessões, a gente reconhece. É uma coisa que nos é familiar. A maioria das pessoas pode não notar, mas como nós trabalhamos com isso, nós identificamos quando encontramos alguém sofrendo obsessão. A pessoa obsidiada, ela demonstra alterações no campo das ideias e no comportamento. Então ela fica diferente, ela fica esquisita. Nós sabemos que os jovens que são envolvidos pelas drogas começam a apresentar também um comportamento diferente, estranho, e que as pessoas aprendem a identificar. A pessoa fica com aqueles olhos injetados, não é? O nariz fica de um modo especial e a gente nota que ele começa a ficar arredio e somem da casa certos bens que a pessoa vende para comprar drogas. Eu estou comparando para nós percebermos que há uma série de comportamento e de ideias que na obsessão também nos fazem reconhecer. Não é o problema da droga, mas é o problema de uma alteração nas ideias e no comportamento da pessoa. Quem tem conhecimento doutrinário espírita e trabalha nesse campo, pode ajudar a identificar. É possível que na família as pessoas não saibam, não identifiquem, não percebam. Mas o espírita, olha, um dos proveitos de nós estarmos numa casa espírita, estudando estes assuntos e experimentando no campo da mediunidade. Nós vamos ficar experientes nesse campo e podemos ajudar a humanidade, né? Talvez que alguém diga: mas será que nós não podemos usar a percepção de fluidos, a vidência, para também saber se a pessoa está sofrendo um assédio obsessivo? Será? Talvez, porque a pessoa emana, ela irradia aqueles fluidos, mas ela está sob a influência de um espírito que pode não ser propriamente malévolo, mas é perturbado e está perturbando a pessoa também. Então, o tipo de emanação fluídica não será realmente agradável, como os fluidos bons de uma pessoa equilibrada. Poderia ser. E a vidência? É verdade. Às vezes, algum médium pode notar uma presença espiritual ao lado da pessoa e notar que aquela presença espiritual não é de alguém equilibrado, mas é de alguém perturbado ou perturbador. Então, a percepção de fluidos ou o exercício da vidência podem ajudar a reconhecer se uma pessoa está sofrendo obsessão. Mas não é conclusivo, não é taxativo. Com a vidência, com a emanação de fluidos, eu tenho certeza se a pessoa está obsidiada ou não. Nós podemos ver o espírito,
saber que ele não está bem, o espírito, mas nós não sabemos se há um enleamento em relação à pessoa e que esteja se caracterizando mesmo uma obsessão. Mas há alguns sinais, nós temos aí alguns sinais. Na obsessão simples, lembram os 3 graus da obsessão? Aquele mais iniciante, simples. São alguns sinais tênues e ocasionais. Então, às vezes, não dá para a gente caracterizar a influência obsessiva. Só se a gente conhece bem a pessoa. E a gente então estranha. Está muito diferente? Por que teve essa reação? Olha, o que será que está sentindo? Mas se a gente não conhecer bem a pessoa, aquilo passa desapercebido, não é? Vamos ver os sinais quando eles começam a ficar mais evidentes. Olhar fixo é um olhar parado, fixo. Esgazeado ou fugidio, quer dizer, a pessoa parece que não olha para a gente, ela olha de lado, ela não fixa o olhar. Por quê? Porque ela não está tranquila, serena, ela está sentindo-se assediada, em perigo, importunada. Então ela olha, não olha, sabe? Às vezes ela não quer nem revelar o que ela está sentindo. Então o olhar pode ser esgazeado, fugidio, sem encarar a ninguém. Esse é um sinal. Tá? Tiques e cacoetes nervosos. A pessoa não tinha tique nenhum. De repente ela pega um cacoete e fica naquela movimentação e ela não controla. Ela não controla. E os outros começam a perceber. Olha que esquisito. Ah? A pessoa às vezes começa a ficar descuidada com a sua aparência pessoal. Capaz às vezes de não querer nem tomar banho, não se cuida, não penteia o cabelo direito, certo? Porque ela está assediada espiritualmente, ela não está bem, ela não está com autoestima, ela está sofrendo, ela só vive aquele seu problema íntimo, não é? E às vezes também ela pode aparentar excentricidade, um modo de se vestir ou de se pentear muito esquisito, muito esquisito. Para ela, parece que está normal, quem sabe. Talvez ela ache que está até bonito, mas está esquisito. Os outros todos notam, não é? Agitação, inquietude e intranquilidade. Claro, como é que pode estar tranquila? Não está. Ela sente uma pressão, ela se sente em perigo. Como que pode estar tranquila? Ela tem medo e desconfiança, só que são injustificados para os outros. Parece, que isso, está com medo. Por que não tem confiança? Do que você tem medo? Ela não sabe nem dizer, sente aquela presença ameaçadora, ondas mentais ameaçadoras. Ela se sente em perigo. Nós modernamente sabemos da depressão, doença do pânico, não é? Talvez já estejam caracterizados psicologicamente, mas muitas vezes nós podemos ter aí ação maléfica de espíritos, não é? Apatia, sonolência excessiva e mente dispersiva. A pessoa fica apática, não se interessa por nada. Não se interessa por nada. Ou então ela só quer dormir. Bom, às vezes a pessoa é preguiçosa, gosta de dormir mesmo. Mas não era o hábito da pessoa. A pessoa era ativa, era dinâmica, era participante. De repente ela só quer dormir. Ela só se sente bem quando ela se ausenta, quando ela some do mundo. E quando ela está acordada, a mente dela não acompanha uma conversação. Ela é inquieta, ela é dispersiva, porque ela está sofrendo interferências. Como é que ela pode prestar atenção numa conversação, não é? Ideias fixas que às vezes os espíritos estão fazendo a pessoa ter uma ideia fixa. Fazem a pessoa pensar, por exemplo, um dos problemas
que são mais comuns é o ciúme. Uma ideia fixa. Ah? Outra é, o pessoal vai me roubar. Todo pessoal é ruim, me rouba. Eu tenho alguma coisa, estou desconfiado, todo mundo quer me roubar. Então tem essa ideia fixa. Ah? Excessos no falar e no rir. Ou a pessoa fica muda, ou ela fica muito faladora, excessivamente faladora, não é? Ri, fica rindo, brincando, daí a pouco cai no mutismo. Tem essas alterações de humor, não é? A agressividade gratuita, difícil de conter. Não, a pessoa não é geniosa. A pessoa não é o tipo nervoso, agressivo, mas ela está. Ela está ficando. Talvez sob influência do espírito que é agressivo. E outras vezes porque ela se sente tão torturada que ela agride qualquer coisa, ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais, então ela é agressiva. Ataques que levam ao desmaio, rigidez, inconsciência, contorções. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com alguém assim, observar algum caso assim. Alguém conhece? Alguém presenciou? Alguém conviveu? A senhora ali está dizendo que sim. Outra lá. Mais um. É uma situação dolorosa, não é? Porque quantas outras pessoas não sabem disso, elas não gostam da presença da pessoa e elas querem agredir, revidar. Elas se sentem incomodadas, aquela presença é desagradável, aquela pessoa foi agressiva, então as outras pessoas não compreendem. Eu vou me permitir contar um episódio pessoal que eu compreendi que a gente deve ter muita compreensão, muita compaixão das pessoas que estão passando por coisas assim. Certa ocasião, eu não estava bem. Alguma presença, algum acompanhamento, eu não estava bem, não estava feliz, não estava serena. E eu fui a Uberaba, eu estava de viagem para lá. Em Uberaba me hospedei lá na pensãozinha, eu estava sozinha. E depois eu fui até a praça, era cedo ainda para ir lá no Chico Xavier. Então eu fui dar uma voltinha na praça, tinha uma igreja, tudo, né? Eu saí, eu com os meus problemas, mas quietinha, comportadinha. Mas quando eu cheguei em frente à igreja, havia uns meninos brincando, os meninos se incomodaram comigo. E me agrediram e falaram coisas. Por quê? Devia ser as presenças espirituais. Não era por mim, eram as presenças espirituais. Então aí eu vi como uma pessoa que está sofrendo já presenças espirituais, que são inquietantes, desagradáveis, preocupantes, e entretanto os outros ainda se sentem com vontade de agredir. Eles não gostam da presença. Vocês imaginaram que doloroso que deve ser para a pessoa que já está sofredora pelo assédio espiritual, que está sofrendo e, entretanto, os outros não têm um pouco de compreensão. Deve ser muito doloroso. No meu caso foi rápido, né? Em seguida eu fui lá para o Chico Xavier, depois a nossa compreensão espírita, eu fiquei logo pesquisando, eu falei, por que eles estão fazendo isso? Não é usual, geralmente a minha presença não causa isso. E eu logo deduzi, acho que é por causa de algum acompanhamento. Mas outras pessoas às vezes não têm essa compreensão e se sentem profundamente infelizes. Não é? Então vamos lá. Pranto incontrolado e sem motivo. Eu sei que no começo da mediunidade, quando ela vai aflorando, algumas pessoas sentem isso, não é? Aproxima-se o espírito, ela sente, e se o espírito está emocionado, ela cai num pranto, e se o espírito está meio agitado, ela sente também, e a pessoa não sabe controlar, porque ela ainda está no começo do seu desenvolvimento em relação à mediunidade. Mas aqui no caso, esse pranto incontrolável
incontrolado e sem motivo, não é a mesma coisa que o começo do exercício mediúnico, não é, certo? Aquele espírito causa na pessoa uma angústia, um desespero, e ela chora desesperadamente. Para os outros não tem motivo, nem ela sabe direito o que ela está sentindo, mas é uma presença torturante, não é? Orgulho, vaidade, ambição ou sexualidade exacerbados. Todos nós temos um pouquinho, né, de orgulho, de vaidade, ambição, sexualidade, tudo isso é normal em nós. Mas no caso está exacerbado, está fora do comum. Então, às vezes, a gente pode notar numa pessoa, olha o que está acontecendo, ela não é assim. Quando nós estamos vendo tantos sinais, e é a obsessão simples, hein? Estão lembrados que a obsessão simples ela é temporária, ela não é profunda, mas já causa tudo isto. Não precisa que nós identifiquemos todos os sinais para dizer, é uma obsessão simples. Um destes sinais já pode caracterizar que ela está sofrendo uma pressão de algum espírito, não é? Mesmo temporariamente. E naturalmente que se a gente conhecer a pessoa, nós também podemos verificar se há alguma causa orgânica, se há algum problema psicológico ou neurológico. Por isso é que a gente sempre aconselha a pessoa, consulte o seu médico. Na casa, sempre que se faz entrevista, mesmo que a gente tenha uma suspeita que possa ser uma influência espiritual, nós vamos recomendar que consulte o médico, porque às vezes há sintomas como estes que são devidos a um problema do organismo, a um aspecto psicológico ou neurológico, e a gente está acreditando e colocando tudo como espiritual. Não, vamos ter a serenidade necessária. Agora, se a gente faz a consulta médica e os médicos não acham nada, aí nós podemos então dizer, então é mesmo espiritual, certo? Nós vimos na obsessão simples. Agora na subjugação, lembram como é a subjugação? Que a pessoa é constrangida fisicamente. Quando a pessoa volta da crise obsessiva, ela percebe o que ela fez e ela se queixa daquela constrição que ela sofreu, do ato infeliz que ela praticou. Ela não gosta, ela sabe. É que ela não pôde controlar, mas ela está sabendo. Ela está sabendo que sofreu um constrangimento. E na fascinação? Vocês estão bem lembrados. Na fascinação a pessoa gosta, então ela não percebe. Todo mundo percebe as ideias fixas, o absurdo das ideias, o fanatismo, as fantasias que a pessoa está apresentando, mas a própria pessoa obsidiada não vê nada disso. Ela acha que está muito bem e que aquilo que ela está recebendo é ótimo, então a pessoa está fascinada. Bem, mas o que nos importa na aula de hoje mais, esses são os sinais gerais, mas nós estamos agora querendo fazer uma relação da obsessão e da mediunidade. Então vamos entrar. Algumas pessoas pensam que o espiritismo ou a prática da mediunidade provocam a obsessão. É verdade? Não é? Como é que a gente pode argumentar? Porque não basta dizer não. Como é que a gente pode argumentar? Porque os bons espíritos... mas eles vão dizer, mas esses espíritos não são bons. Os espíritos lá, vocês mexem com os espíritos e vocês acabam com perturbação, não é? Eles falam assim. Mas é interessante, a obsessão surge mesmo em pessoas que não são médiums, que nunca conheceram nem praticaram o espiritismo. Olha aí a nossa defesa. Você acha
que nós estamos sofrendo alguma obsessão porque lidamos com os espíritos, e aquelas pessoas que não são médiums, nunca trabalharam com nada de espiritismo e estão obsidiadas. Então não é o espiritismo que provoca a obsessão. Está claro? A argumentação está evidente. Os fatos demonstram. E é verdade, porque os espíritos não foram criados pelos médiuns nem pelos espíritas. Os espíritos sempre existiram, sempre influenciaram a humanidade, beneficamente ou maleficamente, conforme a natureza do espírito, não é? Então isso faz parte da humanidade, não foi criado pelo espiritismo. Imagine, antes do espiritismo as pessoas não sofriam a ação dos espíritos? Sofriam dos espíritos maus, dos espíritos perturbados. Ou só agora que começou o espiritismo é que existe isso? Não, sempre existiu, não é? Agora, a mediunidade exercitada, como nós fazemos, é apenas mais um meio deles se manifestarem. Será que só os médiuns correm o risco de ficarem obsidiados? Pessoas não médiuns também ficam obsidiadas. Tanto que a gente atende na casa espírita, a gente atende a pessoa, coloca na reunião de assistência espiritual. Quando a pessoa resolve aquele problema, ela não tem mediunidade. Ela não é intermediária para espíritos. Então, sem ser médium, ela pode sofrer ação obsessiva. É evidente isso, não é? Agora, quando a gente lida com a mediunidade, é uma oportunidade deles se manifestarem. Se não houver mediunidade, eles se manifestam ocultamente, num campo subjetivo, mas eles se manifestam, não é? A prática mediúnica que o espiritismo realiza, ela é benéfica, porque ela evidencia se há espíritos que estejam assediando a pessoa. Senão a gente não saberia, estava escondidinho. Mas com a nossa prática, o exercício da mediunidade bem orientada, eles ficam evidentes. Eles são expostos, graças a Deus. Muitos de nós não saberíamos que temos aquele acompanhamento espiritual e que não é bom. Mas quando a gente começou a trabalhar com a mediunidade, lá vieram eles. Porque no plano espiritual, eles primeiro procuram limpar o canal. As primeiras comunicações, claro que quando vocês fazem aqui o segundo ano, os amigos espirituais primeiro se manifestam para dar segurança a vocês e tudo mais. Mas assim que eles podem, eles deixam vocês receberem os espíritos em necessidade. E muitas vezes aqueles espíritos são os mais chegados a nós e que precisam de ajuda. Quando a gente for ajudando a eles, o canal da nossa mente vai ficar mais limpo, mais disponível, certo? Eles eram nossos acompanhantes, só que estavam escondidinhos. Eles falavam conosco, no nosso pensamento. Eles estimulavam sentimentos, atitudes em nós. E nós estávamos naquele convívio com eles, mas não percebíamos. Nós achávamos que éramos nós mesmos. Agora começamos e eles aparecem. De onde que eles vieram? Eles já estavam aí. Mas agora eles estão ficando evidentes, não é? E é bom porque eles vão ser esclarecidos, eles vão ser dados. A gente os ajuda primeiro, depois a gente tem o direito de um intercâmbio mais livre para o futuro, não é? Se não fosse a mediunidade conforme o Espiritismo exercita, até hoje a humanidade não saberia que está sofrendo assédios espirituais. Agora nós, todos espíritas, sabemos que sim. Agora a gente lembra Jesus, vigiai e orai, para não cairdes quando em tentação. A recomendação de Jesus é muito necessária. Mas antigamente isso para nós parecia assim, sabe, uma ilusão.
Diz que tem um anjo bom que fala conosco, diz que tem um anjo mau que também pode falar conosco, mas a gente não tinha convicção, a gente não tinha certeza. Agora, com o trabalho da mediunidade à luz do Espiritismo, nós sabemos como são os espíritos, que eles existem, como é que eles se manifestam e que devemos nos acautelar, não é? E reagir à sua influência se não for boa. O mundo hoje anda tão conturbado, muito materialismo, muito egoísmo. Isso, claro, que oferece um campo para os espíritos perturbadores, não? Ai, a humanidade. Quando a gente vê, por exemplo, aquele pessoal naquelas festas que não tem controle, as motivações não são as melhores, e a gente vê aquele pessoal todo dizendo que estão se divertindo, nós ficamos imaginando, e que acompanhamento espiritual? Que acompanhamento espiritual? Mas eles não sabem, eles não acreditam, eles não conhecem e vivem aquele intercâmbio, não é? As forças das trevas na atualidade aproveitam a invigilância e ignorância dos encarnados para assediá-los. E é por isso que as casas espíritas, os grupos espíritas, mais do que nunca estão sendo solicitados para intervir nos casos de obsessão, para recuperar o equilíbrio e a saúde dessas pessoas. Eles vivem à vontade, fazem como querem, ignoram, querem esquecer que são seres espirituais e que existem espíritos que influem sobre eles. Mas eles se comprometem, eles se emaranham, e quando sentem os problemas grandes e ninguém começa a dar jeito, aí eles chegam à casa espírita, não é? Aí a casa espírita é solicitada para agir, para socorrer. Houve uma ocasião, por exemplo, que uma pessoa disse assim: vocês espíritas, vocês começam a fazer uma reunião mediúnica, daí a pouco já é desobsessão. É verdade, né? A gente começa a fazer uma reunião mediúnica, os espíritos começam a se manifestar, daí a pouco estamos nós fazendo desobsessão. Mas é o mais que existe. Comunicações serenas, tranquilas, edificantes, elas são... A ação é dos espíritos perturbados, perturbadores, sobre a humanidade. Então, mais do que nunca, a gente quer, às vezes, vamos fazer uma reunião mediúnica, um grupinho aqui, não é? E nós começamos, mas daí a pouco os amigos espirituais começam a trazer os espíritos em necessidade. Pronto, lá estamos nós no campo da desobsessão, certo? Para a prática mediúnica, a obsessão é um dos maiores e mais frequentes escolhos, problemas, tropeço. Se um médium estiver obsidiado, nós não vamos poder confiar naquilo que vem por intermédio dele. É uma fonte de água, mas essa água está contaminada. Então não serve. Todas as manifestações que vêm através do médium obsidiado, a gente não pode confiar. Claro, que, como dizemos aqui, a gente vai aproveitar o que houver de bom na comunicação. Porque mesmo através de um espírito mau, de repente alguma coisa de bom a gente aprende, a gente se esclarece, e isso nós vamos aprender e reter. Mas em verdade, aquelas mensagens, ensinamentos, nós não vamos poder aceitar. A gente tem que ficar um pouquinho com uma precaução. Porque se a pessoa está dominada por um mau espírito, como é que nós podemos ter a certeza de que aquilo que ele está veiculando, comunicando, transmitindo é bom? A fonte não é boa. A pessoa está sofrendo constrangimento. A pessoa não está liberada, ela não está bem. Se ela não está bem, tudo que vem por intermédio dela não pode ser considerado, isto é bom. Não. Vamos aproveitar alguma coisa
Mas nós não vamos confiar inteiramente, porque aquele médium precisa assistência espiritual. Ele não está na hora de ser um médium de serviço. Ele é o médium que precisa de ajuda. Por isso, na nossa casa, quando as pessoas vêm e estão com perturbações assim, a gente põe para receber ajuda. Depois que estiver equilibrado, aí a pessoa vai para aprender, para exercitar a mediunidade, não é? Antes não. E mesmo companheiros nossos, ninguém está livre de sentir presenças espirituais, né, obsessivas, porque elas correspondem a experiências para nós, para testemunhos. Então, o fato da gente sofrer uma presença que é obsessiva não quer dizer que nós somos indignos. Não, não. Nós somos pessoas como todo mundo e podemos sofrer uma ação obsessiva. Mas a gente vai procurar se equilibrar de novo. Então, se estamos sofrendo essa obsessão, nós vamos procurar ajuda. Nada de ficar humilhado. Médiuns, às vezes, de serviço. Médiuns que, às vezes, estão recebendo uma obra, um livro. Estão numa fase boa. Mas há espíritos adversários que não querem a obra ou que não querem que ele consiga realizar o seu trabalho. Eles vêm interferir. Eles vêm interferir e podem perturbar a pessoa. Só que, felizmente, a pessoa sabe. Essa pessoa não está enganada, não é? É diferente daquele que nada conhece de espiritismo. A pessoa sabe distinguir, porque ela participa de reuniões mediúnicas e ela sabe o que é um clima bom, sereno, edificante, e o que é um clima perturbado, perturbador, desagradável. Ela sabe de se distinguir. Então, se começa a perceber que ela não está bem, ela logo recorre ao que mesmo? À oração. Ela faz um esforço para agir bem, para não acompanhar aquelas ideias. Se tem ideias que são contra as pessoas, ela ora pelas pessoas, deseja o bem às pessoas. Ela faz tudo ao contrário. Ela não acompanha aquele pensamento. Ela começa a realizar o melhor ao seu alcance. É assim que ela corta os laços de sintonia mental com o espírito que quer assediá-la. Ele bem queria dominar, mas a pessoa está vigilante. Ela não é santa, não é perfeita, mas ela é vigilante e desejosa do bem. Com isso, ela vai acabar saindo daquela situação, não é? Então, um médium pode sofrer obsessão e nem por isso ele deixa de merecer de nós estima, ajuda. E que quando ele estiver recuperado, que a gente confie de novo na sua produção. Já imaginou se nós tivéssemos alguém que passou por uma obsessão e nós nunca mais confiássemos através dele nas manifestações? Seria excessivo. Foi uma fase, mas a pessoa, pelo seu procedimento, pelo modo como ela encara a vida, pelos seus pensamentos que ela procura elevar, a pessoa é merecedora. Deus não faz isso conosco. Já imaginou se por causa dos nossos erros do passado nós não tivéssemos nova oportunidade diante da bondade divina? Nós não podemos fazer isso com os nossos irmãos, não é? Não vamos ficar prevenidos, desconfiados, só porque a pessoa passou uma fase, um período, uma situação. Às vezes ela sai de tudo aquilo mais forte, mais vigilante, mais desejosa do bem. Então não vamos marcar a pessoa. Mas você sabe, mas essa pessoa sofreu uma obsessão. E daí? Quem não sofreu? Certo? Então, o médium não deve ficar triste por sofrer uma fase obsessiva.
Nós comentamos que Eurípides Barçanufo, no começo do seu trabalho mediúnico, ele sofreu uma certa perturbação, mas o que produziu depois, lindamente, não é? Então vamos ver no médium, agora no médium, sinais obsessivos. Persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, seja pela escrita, pela audição, pela tipologia, de qualquer maneira. E ele bloqueia o canal, só ele que usa o canal. Ele não deixa outros espíritos virem. É ele. Então se faz o atendimento, se pede a Deus o afastamento, quando o médium tenta de novo dar nova passividade, lá vem ele, é o mesmo espírito. A insistência desse espírito, a persistência dele em se comunicar e não dar lugar para nenhum outro, esse é um sinal obsessivo. Calma, paciência, o médium tem que ter muita paciência, muita perseverança. Não desanime, não. Espírito é gente, é uma pessoa que é insistente, quer dominar. Calma, persevere no bem. Ele vai acabar desanimando. Você não desanima, ele vai acabar desanimando. Persevere no bem. Ilusão. O médium pode sofrer uma ilusão. O médium é inteligente, mas aquela ilusão é de tal maneira que ele não reconhece a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Nós já tratamos disso na aula anterior, por isso que eu estou só falando da parte teórica, não é? A pessoa não reconhece, ela está iludida, fascinada. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e, sob nomes respeitáveis, dizem coisas falsas e absurdas. Quem lida no movimento espírita, atendendo as pessoas, companheiros de seara, a gente vê que isso é uma realidade, viu? É incrível, a pessoa é espírita, a pessoa sabe uma porção de coisa, mas ela é muito chegada na mediunidade. O espírito falou, está falado. Uma pessoa encarnada fala, ele esquece que também é um espírito. Não vale. Mas se o espírito falou através de um médium, ele dá uma importância enorme. Então nós tínhamos um companheiro que, quando a gente conseguia esclarecer que ele estava iludido, que não era verdade, que aquele espírito não era como ele pensava que fosse, ele caía em si, mas daí a pouco ele estava de novo encantado com a mediunidade de um outro médium e o que vinha por intermédio dele, não é? Disse um desses companheiros: se você soubesse quem é esse espírito que está se comunicando, você teria mais respeito. Eu falei, mas eu estou vendo qual é o espírito, eu não preciso vê-lo. E eu não preciso nem estar lá no seu ambiente. Eu estou vendo pelo que ele produziu. O que está produzindo aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui são hinos evangélicos. Avante, ó cristãos, soldados do Cristo. Isso aí é típico de hino evangélico. Onde está a superioridade desse espírito? A grandeza desse espírito? Não posso aceitar, ele pode dar o nome que ele quiser, mas eu estou reconhecendo. Um rapaz, eu não sei se ele fez isso por mal ou se ele estava enganado. Ele me mostrou, ele não era espírita. Até ele sofria com problema de drogas, tudo, mas ele vinha sempre ao centro buscar auxílio. E uma tarde ele mostrou para mim, olha o que eu recebi de um espírito. E mostrou para mim uns versos. Para a infelicidade dele, ou felicidade, eu conhecia aqueles versos. Era um hino ao trabalho que eu aprendi no grupo escolar. Trabalhai, meus irmãos, que o trabalho. Lembra? Conhece, não é? Era um hino ao trabalho, lindo, lindo. Eu parei um pouquinho, pensei, o que é que eu vou falar para essa pessoa, né? Eu olhei para ele e disse assim: as coisas espirituais merecem respeito.
e encerrei a conversa. Porque ele estava, talvez, fingindo para mim, se enganando, querendo me enganar, que tinha recebido alguma coisa de espírito. E não era. Era um hino ao trabalho que ele conhecia e que, infelizmente, para ele eu também conhecia. Então a gente vê que a gente tem que tomar cuidado com os médiums. Se esse rapaz, de repente, foi dominado por um espírito que escreveu aquilo através dele e ele estava achando lindo, e não era uma produção original do espírito, não é? Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Quando um espírito elogia, bom, não é o caso de você rejeitar já o espírito, mas é o caso de você ficar com cautela. Por quê? Os espíritos bons não elogiam. A gente aprende isso no livro dos médiuns. Mas eles não elogiam nunca. Não. O elogio simples, puro, não. Eles estimulam, eles aprovam o bem feito, mas eles não elogiam, eles não dizem para nós: você trabalha lindamente. Você tem se destacado entre todos os que estão aqui. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque seria estimular a nossa vaidade, seria nos induzir ao erro. Eles não fazem isso. Eles estimulam para o bem, mas eles não elogiam. Então, se elogiar, pelo menos é um espírito não muito esclarecido. Pode ser até um espírito amigo, mas não é esclarecido. Ele gosta da gente e ele fala coisas maravilhosas como os amigos falam para a gente. Certo? Mas os espíritos esclarecidos não falam. Então, olha lá, cuidado. Não, nós não estamos contra, mas cuidado. Um espírito ficar elogiando o grupo, o médium, o dirigente, não há razão para isso. Nós estamos no trabalho, todos nós estamos no trabalho. Cada um produz o que pode, com a melhor boa vontade. Por que destacar alguém? É que nós, na nossa vaidade, que nós temos ainda, nós gostamos de nos sentirmos, destacados, apoiados, exaltados. E a nossa vaidade é o problema. Nós temos vaidade, mas nós temos que usar a razão para controlar. Aliás, parece que foi isso que o Djalma Mota Argolo falou na palestra, não é? Que ele falou sobre a sombra, me contaram. Para a gente não batalhar de frente contra a sombra, mas para a gente examinar a sombra que há em nós e ver o que vamos fazer com ela. Então, vaidade, temos vaidade? Bom, olha lá a sombra em mim, a minha vaidade. Mas eu não vou ficar querendo batalhar com isso contra aqui, ela vai crescer em vez de diminuir. Mas eu vou ver, como é que eu faço? Vaidade não é bom. Eu acabo enganada com essa vaidade. Então, a vaidade, fica aí quietinha, viu? A gente controla, certo? Disposição para se afastar de quem pode emitir opinião aproveitável, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. O médium não deve ficar aborrecido porque alguém faz uma avaliação das comunicações que ele está recebendo. Eu não sei por que o médium fica achando ruim. Porque a gente não está avaliando o médium, está avaliando o espírito. Se a gente diz, olha, essa mensagem desse espírito, não sei, está meio esquisita. Por que o médium fica abespinhado? É ele ou é o espírito? Se é o espírito, é o caso de dizer, você acha? No porquê, não é? A gente ajuda a avaliar o espírito. Mas não, parece que o médium toma como se fosse para si. Porque é uma coisa que passou por intermédio dele, né? Então o médium fica muito aborrecido, magoado às vezes. Não tem que magoar coisa nenhuma.
O médium às vezes é muito querido, considerado por nós. O que nós estamos debatendo é se a mensagem que o Espírito mandou por intermédio dele é a melhor. Certo? Então, por favor, não fiquem tristes não quando o dirigente, o dialogador, às vezes faz uma pergunta para o Espírito, não é? Eu fico imaginando lá o médium, né? Ele está transmitindo alguma coisa. E aí o dialogador faz uma pergunta porque algo ele ainda não aprendeu direito, ele quer saber. E o médium, que também, embora esteja intermediando o espírito, mas ele também está ali, ele também está vibrando, pensando, às vezes fica meio triste, revoltado. Que isso? Falando isso para esse espírito? Não tome as dores do espírito. Deixa a gente conversar para ver o sim ou não, não é? Necessidade incessante e inoportuna de escrever ou dar comunicações. Este é um ponto interessante, porque às vezes há uma pessoa que na sua casa, de vez em quando, um espírito amigo quer escrever. Uma senhora que às vezes está cozinhando, e ela está cozinhando lá, mas vem aquela ideia e ela precisa parar e escrever. Ocasionalmente, isso não é problema. Ocasionalmente. Um recadinho, uma ideia, pode ocorrer. Mas cuidado se isso começa a ficar um hábito e se estende. Porque os bons espíritos respeitam as nossas atividades. Eles aceitam de bom grado o tempo livre que nós podemos oferecer a eles. Os bons espíritos não ficam interferindo no meio dos nossos deveres e atividades. Imagine a pessoa está lá no seu escritório trabalhando, tem um patrão, né? E ela está lá escrevendo no computador ou qualquer coisa, e de repente, que vontade de escrever, preciso escrever. E fica escrevendo, mas o espírito, era naquele momento que ele... Não. Tudo tem sua hora. Não devemos misturar estação. Ocasionalmente, uma emergência, uma necessidade que fica bem característica, por que o espírito precisava, naquele momento, dizer algumas palavrinhas, tudo bem, tudo bem. Não sejamos também, assim, intolerantes. Mas isso é muito raro. Se a pessoa, o médium, não tem equilíbrio, ele vai ficar joguete do espírito. Em qualquer hora o espírito quer escrever. Chega uma visita, ele está conversando com a visita e o espírito quer escrever. E ele para de atender a visita porque o espírito precisa escrever. Não, escrever porque é para essa pessoa. Não é assim. Os bons espíritos não trabalham desse jeito. Certo? Quando muitas vezes eles mandam uma ideia para a pessoa falar para a visita. Que não atrapalha coisa nenhuma, não põe em ridículo. Então, qualquer constrangimento que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar, mesmo que ele não queira, isso é sinal de obsessão. E também os efeitos físicos. Se acontecem rumores, desordens ao redor do médium, onde ele está, acontecem problemas. Então aí nós podemos perceber que há uma presença de espíritos utilizando o ectoplasma do médium, não é? E que está perturbando, está saindo do equilíbrio. Bem, falamos tanto obsessão, obsessão, obsessão. Gente, mas o mais lindo é quando os médiuns todos estão trabalhando discretamente, perseverantemente, recebendo espíritos necessitados, que acabam esclarecidos, ajudados, que recebem espíritos difíceis, mas são controlados, que vão recebendo aos poucos um encaminhamento para o bem. É tão lindo o trabalho da mediunidade, quando ela está equilibrada, quando é feito com vigilância e oração, com propósitos elevados. É lindo esse trabalho. Nós só falamos da obsessão para que nós saibamos o que pode ser, como reconhecer e estejamos vigilantes, para não incorrermos nesse problema. Mas os nossos médiuns esclarecidos, eles vão anos
anos trabalhando, 20, 30 anos trabalhando perseverantemente e não ficam obsidiados, não. Pelo contrário, se tornam pessoas equilibradas, fraternas, que ajudam na família, na sociedade, não é? Então, nós falamos bastante de obsessão hoje, na aula anterior e nesta. Mas não é para que vocês fiquem impressionados, preocupados a respeito da obsessão. É para que a gente conheça. E se acontecer em algum lugar, em alguma época, nós tenhamos condições de reconhecer, analisar. Mas não é o nosso problema constante, graças a Deus. Não é porque nós, quando fazemos a reunião mediúnica, propósitos elevados, pessoal preparado que está equilibrado, estimulado para o desejo do bem. Não fazemos o intercâmbio mediúnico para os nossos probleminhas particulares. Pronto! Então, este intercâmbio é agradável, é esclarecedor, elucidativo para nós. É um intercâmbio que a gente vem toda semana, a gente trabalha, às vezes chegamos com acompanhamentos espirituais, mas quando saímos, saímos leves, não é? E nós sentimos que fomos úteis, e os amigos espirituais vêm e nos agradecem. Não é grande coisa o que nós fazemos, mas nós fazemos. Nós damos a presença, a perseverança, o pensamento, o sentimento, os fluidos, dentro do que podemos, mas nós viemos e oferecemos uma certa contribuição. E imaginem os amigos espirituais querendo ajudar as pessoas, esclarecer espíritos e encontrando um grupo de pessoas equilibradas e desejosas do bem e perseverantes no trabalho. Eles ficam contentes, eles agradecem, mas nós sabemos que nós estamos retirando o benefício da nossa vinda a estas reuniões. Nós sabemos o quanto isso contribui para o nosso equilíbrio, para o nosso crescimento espiritual, não é? Então eu espero que hoje, quando nós encerramos essas 2 aulas em torno de obsessão, que saiamos daqui assim esclarecidos. É algo que existe mesmo e que o médium deve estar precavido, tudo bem, mas do outro lado, a misericórdia de Deus é tão grande que o trabalho com a mediunidade só nos traz essa felicidade de saber que estamos sendo úteis e ainda mais que estamos nos desenvolvendo cada vez mais. Alguma perguntinha? Sim. Pode acontecer o fato de nós não darmos crédito, né, para obsessão, mas alguma pessoa ao nosso redor ficar obsidiado, mas para estar ferindo a nós? Os espíritos podem agir por tabela, sim, querendo nos prejudicar. Eles fazem isso com frequência, sem ser propriamente uma obsessão. Mas eles levantam um probleminha aqui, agitam lá e ferem a gente, certo? E Deus deixa. Por que Deus deixa? Porque destas experiências, se nós soubermos entender e reagir bem, nós saímos cada vez mais fortificados. E aquele espírito, às vezes, recebe um exemplo de compreensão, de paciência, certo? Porque nós, quando estamos sendo atingidos, às vezes, por espíritos, eles querem nos ferir, nos maltratar, mas, em verdade, se nós soubermos agir, eles recebem um estímulo para o bem. Nós não pensamos assim, não é? Mas eles recebem. Porque o espírito é gente e as pessoas estão, às vezes, desanimadas da criatura humana. Elas não acreditam que haja bondade, que haja perdão, que haja tolerância, que haja serviço desinteressado no bem. É como as pessoas aqui no mundo, elas não acreditam.
Então, quando alguém age acertadamente, perseverantemente, a pessoa não fala nada, mas por dentro ela vai modificando, ela diz, e tem gente boa, e tem gente que age acertadamente. Assim o Espírito, que às vezes veio para nos atingir, mas se Deus permitir, ele sai edificado, ele sai ajudado. Pode ser também pelo fato de nós frequentarmos aqui, que acontecer algum espírito, não mal, mas assim, sem luz, que precisa de ajuda, está nos acompanhando naquele dia, principalmente, ou antes, porque sabe que a gente pode trazer para uma ajuda. E os espíritos costumam, às vezes os amigos espirituais, imantam um espírito conosco, para que nós possamos, no momento certo, intermediá-lo. E outras vezes isso se faz naturalmente. Ligações espirituais se fazem por uma sintonia mental, uma afinidade fluídica, e às vezes uma simpatia, e às vezes uma animosidade. Há muitas razões pelas quais os espíritos se prendem a nós. Agora, no caso do médium, geralmente ele não sabe dizer o quê, mas o espírito sente uma certa atração para o campo do médium. Mas ele não sabe exatamente por que ele é atraído, certo? É a lei divina que está ensejando a comunicação. O espírito não sabe por quê. Ele não está consciente de dizer, eu quero acompanhar essa pessoa por causa disso. Eu gosto dessa pessoa ou não gosto dessa pessoa, por isso que Não, às vezes ele não sabe. Mas ele se sente atraído para o campo do médium. O magnetismo, a afinidade fluídica, certo? Então, às vezes, eles nem sabem por que eles acompanharam o médium. Mas outras vezes os espíritos amigos já imantaram alguém para ajudar-nos. E é por isso que às vezes o médium, na noite da reunião, um dia antes, diz, não me sinto bem, não, amanhã eu não vou à reunião. Não, o que eu vou fazer lá do jeito que eu estou? Eu só vou atrapalhar. Não vai, não. Você vai levando aquele que está com você. E ele está imantado a você e ele precisa, certo? Então você vem, ele é ajudado e você sai leve daqui. Se você não vem, você aguenta a companhia dele por mais um tempo. Sim, diga. Uma obsessão pode levar ao desencarne? É uma pergunta que não é fácil chegar ao desencarne, mas existe essa possibilidade. Por exemplo, existem espíritos vampirizadores. Eu conheci um caso real, uma jovem que dizem que fazia palestras lindíssimas. Quando eu a conheci, ela já estava no processo de vampirização. Então ela comia, mas era um esqueletinho. Ela era vampirizada, não ficava para ela o que ela comia, né? A família era espírita, sabia, cercava de todo carinho e cuidado, mas ela foi definhando até desencarnar. Mas isso não é muito usual. Tem que haver ligações muito profundas para a lei divina permitir este assédio. O que acontece às vezes são obsessões que duram uma encarnação inteirinha, servindo de testemunho, servindo de expiação, às vezes deixando algumas sequelas, certo? Quando a pessoa sara da obsessão, mas ainda continua com sequelas no organismo, mas que chegue à morte. Ou apressar mas por que acontece isso? Porque nós estamos falando, olha, o espírito, ele pode até matar uma pessoa obsidiando. Isso só acontece se houver dentro da lei divina necessidades espirituais, afinidades espirituais, resgates. Senão não acontece. Vamos olhar a multidão. Quantos vocês souberam que morreram por obsessão? Não tem. Isso é raríssimo.
gravíssimo e deve corresponder a problemas espirituais gravíssimos. Mas não é a regra, certo? Não é a regra. Agora, casos que o espírito quer levar o desencarnado, levar para junto de si o encarnado. Ele não se conforma, fica sem. Às vezes é um amor possessivo, não é? Ele está do lado de lá, mas ele quer que a pessoa vá também, certo? Tudo isto tem solução no esclarecimento, nas vibrações de amor. Existe sim, né? É o problema. Aqui na Terra há pessoas que agridem outras, matam outras, e nós então dizemos, mas o espírito pode obsidiar, chegar até se o encarnado pode matar outro, por que o espírito não pode levar a pessoa à desencarnação? Mas com a misericórdia de Deus não é o usual, não é? Os sintomas que a senhora comentou no final são muito similares a uma depressão, a uma síndrome bipolar, a uma síndrome do pânico. A senhora comentou que é necessário a pessoa estar consultando um médico. Sim. Quando se consulta um médico desse tipo de especialidade, com esses sintomas, ele vai dar remédios. Necessariamente dizer que é um transtorno bipolar ou que vai dar um nome. Sim. E vai medicar. Sim. E nem sempre, mesmo a pessoa indo no médico, como é que a gente descarta a possibilidade de ser Não, continua no centro recebendo assistência espiritual e receba do médico o medicamento que para o corpo vai ajudar, equilibra um pouco, mesmo... Como que a gente identifica, como que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra? Como eu vi uma pessoa que eu já vi com uma síndrome do pânico, eu vou saber diferenciar se essa pessoa está com... Eu não vou perguntar por diferença. Eu vou dizer assim, uma pessoa está enferma. Vamos dizer que não é síndrome do pânico nem nada. Uma pessoa está enferma, tem um problema orgânico. Mas a casa espírita não pode passar para ela fluidos bons, atrair fortalecê-la na fé. Não pode a casa espírita fazer uma porção de coisas. Pode fazer também pela pessoa que sofre de depressão. Eu não preciso dizer que a pessoa que está sofrendo uma depressão, ela vai para um tratamento de desobsessão, não. Mas ela pode, na casa espírita, receber um concurso fortalecedor da fé, fluidos bons. Então, ela recebe uma ajuda espiritual, não propriamente desobsessiva. Mas como distinguir? Não temos como. Eu não sei. Ted, você sabe como? Nem vejo necessidade. Aí é que está. Que a pessoa melhore, né? Isso. Qualquer enfermo de qualquer problema, seja uma depressão, seja uma síndrome do pânico, um transtorno bipolar, o que quer que seja, ela é um espírito encarnado e que precisa de fortalecimento espiritual e alívio. Quando nós fazemos essa assistência, agora é possível que ao fazer assistência para com a pessoa, alguma coisa os amigos espirituais, se quiserem, farão que a gente tenha uma determinada reação que dá para saber. Às vezes nós atendemos assim os enfermos, eles recebem passe e saem. Mas o grupo fica vibrando e há comunicações. E às vezes um espírito diz assim, eu estava acompanhando aquela pessoa, mas não sei por que eu fiquei aqui. Aí a gente conversa com ele, orienta, certo? Então às vezes no atender o espírito, a pessoa melhora. Ela recebe o tratamento médico, mas ela melhorou também porque foi aliviada daquela presença espiritual. E nós não ficamos indagando muito. A gente não pergunta com qual pessoa você estava. É com aquela outra. A gente não pergunta. Porque os amigos espirituais sabem melhor do que nós. Nós somos aqui atendentes. Quem vem a gente atende. É o melhor. Nós não temos condições de fazer sindicância para cada pessoa. A casa atende
dezenas, centenas de pessoas ao longo do ano. Como é que a gente vai ficar preso a este caso, aquele outro? A gente abre as portas da casa espírita e vibra por eles, faz a nossa parte. E as pessoas vão melhorando. As pessoas vão melhorando com o atendimento médico e com o atendimento espiritual. Certo? Muitas vezes a pessoa faz todo esse tratamento. Estou passando da hora, gente. Não consegue resultado. Aí que ele parte para o lado espiritual. Ele já fez. Bem lembrado. Às vezes, quando a pessoa vem para nós, ela já passou por tudo. Obrigado.